Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí diante de vocês mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de João, sobre aquilo que o Senhor Jesus foi, fez e é para cada um de nós. Estamos aí encerrando o capítulo 7, estamos aí a partir do versículo 45 até o 53. Você que vem acompanhando, você vai ver que tem toda uma ligação entre o texto anterior, que era do 37 até o 44, e dá uma continuação nesse texto, mas ficaria muito longo para nós fazermos essa análise e também dá uma divisãozinha aí, né, nesse caminho e dá para nós analisarmos com pormenores que nos ajudam a entender o caráter, a personalidade e o que Jesus veio fazer por mim e por você também. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 7, 45 a 53. Assim nos fala a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Muito bem, eis diante de nós, né, os homens foram enviados para prenderem Jesus. Chegando lá, não puderam pôr as mãos nele, como vimos no texto anterior, e eles não puseram a mão em Jesus porque justamente ainda não era chegada a hora de Jesus ser morto, ser entregue às autoridades. Talvez a gente tenha a visão de que Jesus foi morto só porque as coisas aconteceram. Nesse momento, ele já podia ter sido morto, ter sido preso, entregue às autoridades e terem feito o que era necessário, né, na visão deles para aquela época. Mas Jesus não se deixou levar exatamente porque não era ainda o momento dele se apresentar às autoridades e terminar ali o seu ministério. Deus tinha tudo sob controle nessa situação. E eles então voltam e ficam sem ter respostas, né, para dizer por que não haviam prendido Jesus. E na verdade não é porque eles não creram, é porque eles não conseguiram realmente ter a autoridade para chegar diante de Jesus e prendê-lo. Voltaram de mãos vazias e então essa discussão entre os sacerdotes e os fariseus, exatamente quem deveria conhecer a lei, conhecer os mandamentos, conhecer como as coisas eram na profecia e cumpri-la, e fazer com que o povo também fosse um povo esclarecido. Essa era a função deles. Eles eram os doutores da lei, eles tinham que transmitir ao povo a lei, como seria, quem seria o Messias, como ele viria. E eles, na verdade, não tinham conhecimento nem mesmo de quem era Jesus. E questionam, olha, da Galileia não vem profeta da Galileia. Eu pergunto para você, qual o problema de origem, de nascimento de alguma pessoa? Isso é discriminação, isso é algo que muitas vezes nós temos também, né, tido esse pensamento. Quem nasce lá no interiorzão, quem nasce, né, no Nordeste, quem nasce no Sul, nós temos gente que tem se destacado em todo o nosso país, por todo e gente de toda parte. Então,
Era esse o grande problema dele, era uma discriminação mesmo com quem era da Galileia. Mas Jesus não nasceu na Galileia, Jesus nasceu na Judéia, Jesus nasceu realmente naquele lugar aonde a profecia diz que ele deveria ter nascido e era descendente de Davi, como a profecia também nos alerta que o Messias viria dali. Nicodemos é um dos homens que tenta defender Jesus diante dos galileus, né, diante dos fariseus, diante das autoridades que estavam ali. E Nicodemos, muito provavelmente, queridos, dali ele sai e vai realmente pesquisar, porque ele é um dos que, ao final, quando Jesus morre, ele é um dos que pede o corpo de Jesus para enterrá-lo. Então, dá para perceber que Nicodemos não foi simplesmente alguém que ouviu, ficou calado e foi, né, descansar na sua ignorância como daqueles homens. A visão de que a plebe é maldita, né? Eles chamam exatamente de plebe aqueles que não têm conhecimento da lei, não têm conhecimento. E maldita significa mal falada, né? Ou que tem má postura diante das coisas. E nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não existe plebe maldita diante dos olhos de Deus. Existem pessoas que ainda não o conheceram e nós que conhecemos, precisamos fazê-las conhecedoras. Nós que temos o conhecimento, não temos que julgá-las de acordo com a nossa própria postura, não temos que fazê-las sentir-se menosprezada, muito pelo contrário, precisamos sim fazê-las conhecer quem é Jesus, a sua lei, os seus mandamentos e fazer com que ele seja visto realmente como ele é, como ele se revela verdadeiramente para nós e diante desse texto também. Jesus, mais uma vez, é apresentado, é mostrado como aquele que veio como o Messias, o Senhor, e ninguém tem argumentos para contestar isso. Embora tenham tentado, ele verdadeiramente se levanta como esse profeta. Então, embora eles não tenham crido ali, eles não conseguem de maneira nenhuma provar qualquer coisa contra o que Jesus verdadeiramente é. E então, a palavra aqui, né, é de que eles, cada um vão para a sua casa, cada um continua a sua vidinha, continua a sua mediocridade. Tivessem eles buscado conhecer verdadeiramente a origem, ido até Jesus, conversado com ele, saber exatamente aonde ele está, aonde ele nasceu, de quem ele era descendente e tudo mais, teriam hoje um país diferente, né? E eles são reputados como culpados realmente pela morte de Jesus. Por não buscarem o conhecimento. E eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você, cuidado com o que está sendo ensinado para você, em termos de religião, em termos de política, em termos de sociedade. Nós precisamos conhecer muito a fundo quem é Jesus, a sua lei, os seus mandamentos, a palavra de Deus e também sobre o nosso país, sobre a nossa política, quem são os nossos políticos, para que nós não saiamos como esses homens que sacerdotes e fariseus, principais, aqueles que deveriam cuidar bem das das leis da época, né, do cuidado religioso da época, fugiram daquilo que realmente era a sua responsabilidade e causaram ao final a morte de Cristo, a morte do Cristo, a morte do Salvador, que veio justamente para o bem deles. Jogaram fora o que era de mais precioso que eles podiam ter, que era a presença de Deus no meio do povo, no meio deles.
é uma reflexão que cabe a cada um de nós também. Não podemos deixar somente no que está escrito no passado, mas deve ser algo que vivamos hoje diante de nós como realidade para cada um de nós. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.